mas muitas pessoas que vão assistir essa gravação depois e quem vai chegar aqui, eu acho que é legal a gente deixar registrado. E eu sempre peço para a pessoa que chega, eu não faço muita apresentação ali no convite, né? Quando eu posto ele para as pessoas virem, mas eu gosto de pedir, deixar para a pessoa dizer aquilo que ela considera que seja relevante para esse momento, a respeito dela, para a gente conduzir essa conversa aqui sobre essa arte de viver no tempo, né? Muito bom. Vamos conversar juntos aqui, então. E olá a todo mundo que estiver nos assistindo por aqui nessa conversa que a gente vai estar desenhando juntos nesses próximos minutos. O que eu senti de compartilhar, assim, como início da nossa conversa, foi um chamado que eu tive no início do período desse período da pandemia, em que eu senti que a gente começou todo mundo queria se comunicar sobre o que estava acontecendo de diferente, de novo, de inesperado no mundo, mas parece que faltavam as palavras, né? Faltava um vocabulário para a gente se expressar, para a gente entender como lidar com as mudanças que estavam acontecendo, que estão acontecendo no mundo. E dentro dessas mudanças, eu acho que uma mudança principal, uma maneira principal de encarar tudo isso, está conectada ao fato de que a gente vinha numa crescente de olhar para o futuro, para a próxima coisa, para a próxima tendência, para a próxima tecnologia, para o próximo assunto, seja da sociedade, do mercado, da empresa, do governo, enfim, do que estivesse acontecendo no momento, com essa lente muito orientada ao futuro e um futuro que acelera, né? Que acelera rumo a um progresso, assim. E me convidaram para fazer uma fala ali no início de 2020, por volta de março também, nesse período bem no início do período em que a OMS tinha acabado de declarar a pandemia global. E eu lembro que me veio que a fala, né, o compartilhar naquele momento, não era sobre essa compreensão de um tempo futuro, de como que a gente ia lidar com tudo isso numa escala, aquele momento, né? Olhando somente para esse depois ou para uma próxima coisa do tipo, vamos conseguir lidar e aí o que a gente vai construir depois. Naquele momento, eu senti que essa mensagem era sobre estar no agora, sobre a gente aprender algo que, olhando tanto para a próxima coisa, a gente nunca aprendeu, né? Que é sobre viver no presente, mergulhar no presente. E aí, eu acho que essa mensagem é importante, né? Na nossa conversa do dia de hoje, eu queria abrir esse papo falando sobre estar no presente e mergulhar no presente, porque tem muita gente que pensa ou acha que, a partir das temporalidades lineares que a gente está habituado a conviver, que estar no presente significa não pensar no passado e não pensar no futuro. Então, é aquela pessoa despreocupada que tá, assim, a Deus dará, sabe? Tá ali vivendo no momento presente, sem se preocupar com nada, sem se preocupar em construir algo, enfim. E, na verdade, essa compreensão ela faz parte de um pensamento fragmentário do tempo, em que ou você está pensando só lá no passado, e aí a gente escuta tanto, né, que, nossa, então quem está lá com a cabeça no passado está atrasado, é retrógrado, quem vive de passado é museu, e todos aqueles comentários que a gente está habituado a ouvir, né, que também representam uma outra temporalidade mais linear e fragmentada, ou que a cabeça está no futuro, então você está o tempo todo ansioso, criando uma expectativa de uma próxima coisa, e que nesse tempo do presente seria algo que não estaria conectado ao presente, ao passado e ao futuro, né? E quando a gente fala sobre mergulhar no momento presente, viver esse tempo em direção ao presente, na verdade a gente está falando dessa outra temporalidade em que é a partir do momento presente em que a gente resgata e se conecta com os aprendizados, os saberes que vieram antes da gente, e que a gente consegue construir de maneira consistente, de maneira concreta, esse olhar de futuro. É muito difícil construir um próximo passo se a gente não sabe nem onde a gente está. É tipo, como que desenha um vetor, né, para uma próxima coisa se eu não sei o ponto de partida? Imagina, né? Eu quero chegar em determinado lugar. Eu visualizo, eu vislumbro esse cenário de futuro no tempo ou um ponto no espaço.
E aí a gente não sabe qual é o ponto de partida. Então é perto, é longe, vai ser um caminho tortuoso, vai ser um caminho fácil. A gente não sabe, porque a gente só está pensando nesse ponto de futuro, mas com uma compreensão muito frágil sobre o momento presente, né? Sobre como eu me movo no momento presente para construir esse próximo passo, assim. E eu lembro que eu participei de um TED, um TEDx do Rio de Janeiro, bem no início da pandemia, que eu abri trazendo uma fala de um físico, Carlo Rovelli, que é um físico italiano, que ele fala que tem um trechinho desse livro dele que eu gosto bastante, que é A Ordem do Tempo, em que ele fala que perto de um buraco negro no espaço, então, como perto desse horizonte de eventos que é tão massivo e que altera tudo ao seu redor, o tempo ele permanece parado. Então, ao invés da gente se mover rumo a esse futuro, quando você se move em direção ao presente. E eu usei essa metáfora para dizer que, frente a um evento massivo e global, como a pandemia, como o que a gente está vivendo agora, foi mais ou menos como estar perto de um buraco negro. A gente teve que aprender a se mover, sim, mas se mover em direção ao presente. A compreender o que eu dou conta de fazer no momento aqui e agora. E a partir desse aqui e agora, construir novamente essa temporalidade de longo prazo em resposta a um tempo fragmentado que era muito imediatista, e é muito imediatista, né? E eu senti de resgatar essa fala sobre mergulhar no momento presente, né, e se mover em direção ao presente, porque dentro desse nosso processo de decolonizar a nossa temporalidade, de entender, de estudar outras perspectivas, como, por exemplo, o Tolkien, que nasceu nessa perspectiva mesoamericana e que a gente já compreendeu por tantas outras lentes e abordagens mais recentes, nessa perspectiva que não é só uma contagem, mas são mais do que um calendário, né? É quase uma tabela periódica do tempo, né? Em que a gente tem qualidades diferentes do tempo. Dentro dessa perspectiva, a gente está hoje vivendo um dia com a energia ou com a qualidade do tempo que se chama mago espectral, né? O mago fala sobre essa intemporalidade, ou esse poder de viver entre muitos tempos, mas o tom espectral ele fala sobre a gente liberar, desapegar, deixar ir, dissolver essa energia ou essa qualidade da intemporalidade que o mago apresenta, né? Então, quando a gente junta essas duas coisas, a nossa energia de hoje, ela nos convida a dissolver esses tantos tempos que às vezes a gente cria, né? Sobre, nossa, eu podia estar vivendo tanta coisa agora, eu podia estar viajando, eu podia estar vendo os meus amigos, eu podia estar estudando tal coisa, eu podia estar no trabalho. E calma, respira. Você só precisa ser você. E para você acessar esse você tem que estar no agora, no aqui e no agora, né? Então, essa energia ou essa qualidade, né, do tempo que nos faz refletir, nos faz entrar nessa autoinvestigação que coletivamente a gente faz. Que agora, né? Então, eu acho que é um bom início para nossa conversa. Sim. Então, uma coisa que eu aprendo muito contigo, estava te ouvindo agora e estava me lembrando, assim, para começar, eu te conheci num dia mago, né, no Mente Telepática, que foi uma palestra que tu deu ano passado, né? Era dia mago, eu sou de um ano mago, mago solar, e o mago solar é da onda do enlaçador, né? Então, não quero começar a falar muito desses códigos, assim, para a gente poder, todo mundo que entrar aqui, poder acompanhar a conversa. Mas uma coisa que eu quero falar, em cima do que tu está trazendo, assim, que eu ouvi isso, é uma coisa que eu busco e tem tudo a ver com esse dia, né, com essa frequência de aqui e agora. Que cultura é aquilo que a gente cultiva, né? E nesse sentido, eu acho que é importante que a gente traga aqui essa perspectiva para que as pessoas possam, no mínimo, despertar para o fato de que não... Eu gostei muito disso que tu trouxe, assim, de a gente estar caminhando para o presente, porque é sempre presente, né? É sempre presente, não chega o futuro, né? Parece que nunca chega. E eu até quero trazer aqui, até para começar essa conversa, assim,
um texto teu que eu me identifico muito, que é aquele sobre a gente ir para 2040, né? Acordar num sonho. Acho que é interessante tu trazer para ilustrar, porque essa perspectiva de presente, passado, futuro, que é essa linearidade do tempo, né? Tão difundida, a gente cresce com essa perspectiva. Eu acho que a gente só consegue desconstruir isso quando a gente começa a esmiuçar, então, né? O que que é isso, de fato. E me parece que quando a gente começa a esmiuçar isso, some, né? Some essa coisa de passado e futuro. Mas é o que agora ressoa nesse momento, né? Então, ressoa muito para mim agora esse texto que eu li, teu, no passado, mas que está muito vivo em mim agora. Eu acho que é legal trazer para ilustrar. Não sei se tu sente vontade ou quer começar por Que por outro bonito. lugar. Você quer que eu comente ele ou você acha que eu falo, eu falo o texto primeiro? Eu acho que a gente pode. Eu tenho ele aqui. Se Eu tu posso? quiser, até posso ler. Ou tu quer ler? Eu posso. Lê para nós, lê para nós. Autoria. Vai lá. Se achar que a gente pode ler primeiro, então você lê e aí eu comento. Vamos fazer assim. Aí a gente. Você traz Tá, vamos lá. ele aí, aí eu comento na sequência. Vamos lá. Então é o seguinte: 2040, viajando em uma tempestade solar. Imagine que você acordou e está em 2040. As pandemias de 2020, 2024 e 2029 mudaram drasticamente a vida na Terra. Tivemos que reaprender a conviver em sociedade e a cooperar com nossos irmãos de outros países. A década de 2030 foi de reconstrução. Colocamos o nosso melhor em prover acesso à saúde, alimento, educação e energia limpa para que todas as pessoas ao redor do globo se sintam seguras e protegidas de calamidades sanitárias e humanitárias, incluindo questões como doenças, fome e a crise climática ainda em curso. Um trabalho muito árduo, mas hoje, finalmente, é 26 de julho de 2040 e temos uma nova missão: intencionar o que queremos para o futuro a partir daqui, pensar as próximas décadas que impactarão a humanidade nos próximos séculos por vir. Participaremos de uma conferência online por holograma em que as imagens serão recebidas diretamente no nosso cérebro. Por aqui onde você está, chega somente a parte em texto. Para essa narrativa coletiva que será tecida, todos terão espaço de fala para compartilhar sua mensagem de futuro. As mensagens chegarão mentalmente e sincronamente a todos. O tempo de fala de cada um não é um desafio. Intenções que transformarão o modo como geramos a nossa própria energia. Uma oportunidade de gestarmos a nossa própria existência como ancestrais de um tempo por vir. Chega a sua vez de falar. Os 5 bilhões de humanos ao redor da Terra agora te escutam em uníssono e estão de coração aberto para receber a tua mensagem. O que você diz? Você acorda em 2021, 2 de maio, no caso hoje 17 de maio. Foi um sonho ou foi uma viagem no tempo? Influenciados pelas ondas de uma tempestade solar que atingiram a Terra, de alguma forma uma ponte de comunicação conectou essas diferentes temporalidades. Curiosamente, o Kim daquele dia no futuro, e que na grande contagem de Tzolk'in da civilização maia, dará nome àquele ano. É também o mesmo dia em que você acordou. Você procura na internet e diz assim: Kim 139, tormenta solar azul. Pulso com o fim de catalisar, realizando a energia. Arrisco-me sem medo, atravesso as muralhas e poderei escolher minha própria realização. Daqui desse tempo, você sente que ainda temos tanto a fazer até lá, mas que vale a pena sonhar a próxima era sem perder de vista as urgências da próxima hora. Uma dança cósmica que nos pede balanço. O que foi que você disse mesmo nesse sonho? É a pergunta que finaliza esse texto. Uau! Eu ainda não sei que pergunta eu faria. Não sei o que eu diria. E eu acho que ficar com a pergunta é tão valioso quanto encontrar uma resposta, né? Às vezes a gente fica guardando. Nossa, o que eu responderia? Ah, não sei. E aí eu não sei meio que virou a minha resposta. Ah, seria tal coisa.
E aí também já tem uma resposta. E é tão interessante se permitir, assim como a gente falou de mergulhar no presente, né? Se mergulhar nesse vazio da não resposta, né? Da pergunta em que a gente se faz e diz o que eu me perguntaria? E ficar na pergunta um pouquinho, né? Ficar pensando sobre, deixar que esse espaço vazio se preencha aos pouquinhos. Talvez não seja na hora, talvez assim, eu fique, não sei, eu vou pensar um pouco sobre, vou, ao longo do dia, vai vir alguma coisa, ou talvez, eu tenho uma amiga muito querida, que é a Cris Lisboa, ela é escritora, uma escritora brasileira, professora de escrita criativa numa escola livre que se chama Go Writers, e que ela comenta em aula, em que tem alguns aprendizados que eles são como um ácido velho. Eu adoro a metáfora que ela diz na aula dela. Ela diz, é como se fosse um ácido velho. A pessoa tomou aquele ácido e aí ela diz assim, ai, não aconteceu nada, estava velho, já não funcionou. E aí ela foi embora e assim, passou 3 semanas depois daquela aula, e aí ela está em casa lavando a louça e ela diz assim, meu Deus, bateu. E essa brincadeira da Cris na aula dela para mim é muito parecido com esse tipo de pergunta. A gente talvez não tenha uma resposta e diga assim, eu li, eu não soube o que responder. E aí passam-se dias ou semanas, né, ou até meses, e aí a gente para e faz assim, nossa, pera, como era aquele texto mesmo do Gustavo? Porque me veio aqui uma coisa a pensar. Para comentar contigo, com vocês, né, sobre esse texto que a Ana acabou de ler, ele é uma confluência de muitos assuntos. Assim, para mim foi um processo de emergir ou de expressar, né, uma confluência de muitos assuntos. Primeiro que, ao longo desse período em que a gente está todo mundo em casa, se comunicando a partir da tecnologia, como a gente está no momento aqui agora, ah, houve uma série de notícias de tempestades solares, também conhecidas no inglês, eles chamam solar flare, né, que são essas chamas, a tradução é bem essa, né, são chamas solares, que são quase como tempestades que emitem ondas muito fortes, que não bagunçam com nada físico por aqui, mas bagunçam com toda essa malha eletromagnética que, entre outras coisas, possibilita esse tipo de conversa por meio da tecnologia. E uma série, e ano passado, né, eu lembro de acompanhar e de conversar com muitas pessoas, entre elas com a Morena Mariá, que é a fundadora de um projeto que eu admiro bastante, que é o Afrofuturo, sobre, nossa, essas tempestades solares aí, todo mundo se conectando cada vez mais digitalmente. Imagina, né, uma tempestade solar chegando por aqui, de repente deixando todo mundo offline. Ou, mais do que isso, talvez deixando a gente nem offline no sentido dos aparelhos pararem de funcionar, mas assim, a gente sentir que, nossa, eu não consigo estar perto disso aqui nesse momento, sabe? Quero estar mais offline. Foi um momento, inclusive, que nas conversas com a Morena, a gente comentou que a gente estava buscando mais experiências offline. Então, nossa, eu poderia comprar esse livro digital, mas não, eu quero ter ele no físico. Eu poderia fazer esse desenho no computador, não, mas eu quero desenhar no papel. E a gente estava vivendo esse processo, eu estou vivendo muito esse mergulho ao longo dos últimos anos, e principalmente no último ano. E aí eu senti, nossa, tem aqui algo um cenário, né, um STI muito interessante para trabalhar a partir dessas tempestades solares. Tem uma outra coisa interessante, eu fiz uma formação, primeiro um curso introdutório, depois eu fiz uma formação na pedagogia de um coletivo que trabalha sobre decolonizar o nosso pensamento, que se chama Gestos rumo a Futuros Decoloniais, ou Gesture Towards Decolonial Futures. O site deles é decolonialfutures.net, se alguém quiser procurar. E dentro desse coletivo, as pedagogias de ensino, as metodologias, elas falam muito sobre como a gente sai desse racional, que seria vou dar uma aula, vou fazer uma teoria sobre um assunto, enfim, e vai para algo mais do sentir, porque no sentir não é só o PhD que vai te entender, quem leu aquele livro, enfim, não, todo mundo sentiu aquela mesma coisa, né? E a gente sente coisas pelas histórias, né? As histórias, as narrativas, elas têm esse poder. Então, ao invés de dar uma aula sobre os Kings ou sobre
as tempestades solares, ou sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU até 2030 e 2052. Tinham vários assuntos ali que estavam ao redor, né, por esses estudos, mas essa história ela não foi algo como, nossa, o Gustavo planejou e aí ele decidiu escrever. Foi muito de emergir, assim, acordei naquele dia, acho que era 3 de maio, né, como eu acho que no texto eu comento que era 3 de maio. Sim. E 2 de maio. 2 de maio. Tormenta solar. 2 de maio, eu olhei o meu sincronário, né, para ver que data era ou que energia era no Tzolk'in, e eu vi que era um dia tormenta solar. Eu falei, poxa, a gente está na tormenta lunar nesse ano, que é o inverso disso, que é encarar o desafio da tormenta, né, um período em que a gente está aprendendo a viver em sociedade, gerar nossa própria energia, não só individualmente, mas coletivamente, e isso está sendo um desafio no momento, né? A tormenta é a tempestade que passa levando tudo, e o desafio da tormenta, nesse sentido, eu fiquei, poxa, o que será então o oposto disso, né? A tormenta solar. Já que eu estava com essa ideia dos solar flares, ou tempestades solares na cabeça. E aí eu lembrei, poxa, se todos os anos, né, no Tzolk'in eles são ou mago, ou tormenta, ou semente, ou serpente, vai ter um ano, em algum momento no futuro, que vai ser tormenta solar, ou no passado, né? Deixa eu procurar quando vai ser o próximo ano tormenta solar. E aí eu fui procurando, vendo, né, o Kim de cada ano. Eu disse, nossa, 2040. Estamos em 2021. O que será que vai mudar até lá? E que nessa energia do dia de hoje, né, naquele dia 2 de maio, eu consigo sentir, quase como usando essa bagunça dos solar flares que eu comentei, talvez ao invés de eles bagunçarem a tecnologia, serem uma oportunidade de organizarem não a tecnosfera, mas a noosfera, né? Um jeito de organizar as nossas mentes a entrar numa conexão com esse outro tempo. E aí eu percebi, né, que para além, ao invés de trazer qualquer teoria naquele texto, esse formato de narrativa, de uma narrativa idílica, de uma narrativa de um sonho, faz com que a gente deixe o racional de lado, né? Que a gente consiga conversar sem ficar, mas espera, mas não dá para ser, mas eu não acredito nisso. E não importa naquele momento, né? O que importa é qual seria a tua resposta. Quando a gente consegue se despir, né? Tirar todos esses véus ou crenças sobre o que pode ou o que não pode ser, qual seria a tua resposta? Ou qual seria a tua reflexão sobre o que tu falaria para todo mundo? Não no momento só de reconstruir o que estava destruído, mas depois de um esforço muito grande, né, de tentar colocar as coisas no lugar, o que tu queria intencionar, não só para a próxima década, mas para o próximo século, ou para os próximos 520 anos, enfim, numa lógica muito de longo prazo. E a gente está tão habituado nesse curto prazo imediatista, né, que é o que vai acontecer hoje aqui nesse feed, ou nesse feed de notícias do mundo, ou num feed de notícias das redes sociais que a gente está acompanhando, que a gente não tem esse pensamento de longo prazo nem para esses anos, né, de 2021 a 2040, quanto mais de 2040 para o próximo século. E esse exercício da gente se conectar com o longo prazo, mas não pela teoria, mas por pedagogias que nos permitem ter esse encantamento, tem tudo a ver com o que a gente está falando hoje aqui, né? Também a própria ideia do mago fala sobre como que a gente traz algum encantamento para um momento em que a gente está buscando sonhar respostas, mas às vezes é tão difícil de sonhar, né? E essa maneira de pensar é importante. Também aí tu traz, né, encantamento, falando em encantamento, me lembrando assim, poxa, hoje é segunda-feira, aqui no Brasil tá no início do expediente da tarde, né? E como assim, né? Falar de encantamento nesse dia. Mas e se a gente fizesse de conta que hoje é 24 de dezembro? Né? Eu gravei um vídeo esses tempos falando sobre... Esses tempos não, tá passando o avião da base aérea, eu moro próximo da base aérea aqui, então às vezes eles fazem parte das minhas lives. Passou agora. E eu gravei um vídeo, não foi esses tempos, foi no dia 1º de janeiro de 2020, se eu não me engano. Ele tá salvo aqui no meu GTV.
Uhum. pedindo para as pessoas salvarem todas as mensagens, né? Como seria se a gente salvasse todas as mensagens que a gente recebe nesse período, assim, Natal e Ano Novo, né? Se a gente salvasse tudo isso e no arquivo, antes de deletar, porque a gente fica com as caixas de mensagens cheias, né? Enfim, de imagem, de votos, né? E guardasse isso para cada dia do ano, a gente se alimentar dessa energia, porque fica no ar, né? Uma emanação, assim, de amor, de paz, de prosperidade, né? Então, por que que é uma praxe nossa fazer isso nesses períodos e não todos os dias, né? Recentemente eu estava de aniversário e eu vim aqui super empolgada falar, ia ter uma live nesse dia também. E aí tá, mas e por que que não pode ser todos os dias, né? Então, quando eu falo que cultura é aquilo que a gente cultiva, e se a gente cultivar, então, a todo momento a gente pode sim se encantar, né? A gente pode sim buscar o outro lado da coisa toda, né? E de fato, se a gente está aqui conversando hoje, é porque existe uma pandemia acontecendo no mundo. Fato. Se eu trouxer a causa de ter te conhecido, é porque eu estava, assim, buscando algo mais profundo dentro de mim na época em que eu comecei a estudar sobre o Tzolk'in e resolvi participar do Mente Telepática. Enfim, nem dá para trazer tudo que já aconteceu nesse sentido. Mas Sim. como cada E escolha, né? Cada coisa... Pode seguir. eu ia comentar que é curioso porque eu sou muito chamado para eventos que falam, por exemplo, sobre essa perspectiva, para trazer essa ponte com outros saberes, né? Com esses saberes que, como eu comentei, que vão dialogar com a ciência, com os saberes de outras culturas, com os saberes, inclusive, que fazem parte da maneira como a gente aprende a estudar o tempo dentro do pensamento ocidental ou do pensamento linear. Porque eu acho importante trazer essa história, esse ponto de partida dessa história, porque imagina, né? Se a gente está aqui conversando, é alguém que, enfim, nunca parou para pensar sobre o tempo, começa a escutar uma conversa que é completamente desconectada da realidade dela, esse é o entendimento que se fica, né? Nossa, essa conversa é desconectada da minha realidade. E para mim sempre foi muito importante mostrar que, opa, mas essa conversa ela não começou aqui, nem para Ana, nem para mim. E qual foi essa ponte, né, que eu estudei, eu atravessei, eu me conectei, enfim, até aqui para que outras pessoas possam caminhar nessa ponte, né, até aqui. E aí eu sou muito convidado em eventos para falar sobre esse outro conhecimento que conecta com tudo isso que a gente está falando aqui. No evento que você comentou, foi uma dessas muitas participações de 2020 que tiveram essa abordagem. E é muito curioso, né? Porque, por exemplo, eu lembro de algo que eu falei que tinha acabado de acontecer no período. Esse evento ele foi por volta de... enfim, ele foi em 2020, então eu acho que ele foi por volta de agosto, setembro, mais ou menos por aí, Agosto, sim, setembro. E eu lembro que nesse período tinha acabado de acontecer a premiação do Prêmio Nobel. E eu estava acompanhando, enfim, quem eram os cientistas, os físicos, os químicos que estavam sendo premiados e pelo que eles estavam sendo premiados, né? E aí eu lembro que uma das notícias que eu li dizia que uma dupla de físicos, um físico e uma física, né? Essa dupla de cientistas tinham sido premiados em 2020 por conseguir comprovar a existência deste corpo celeste no centro da Via Láctea. Que existia uma suposição científica, né, da existência desse grande corpo muito massivo, tão massivo que parecia um buraco negro, no entanto era uma outra coisa, que o nome era simplesmente, né, um corpo celeste que emite um tipo de radiação muito diferente, enfim, que era só teoria até então, e eles conseguiram comprovar a existência desse corpo, e por isso eles ganharam o Prêmio Nobel em setembro. E aí eu comentei, nossa, olha só que espaço incrível para juntar um conhecimento que tinha acontecido um dia antes desse evento, que a gente se conheceu, com o fato de que a gente estava num espaço que também celebra e comenta o fato de que lá em
em muitos séculos atrás, dentro dessa descoberta, né, muito tempo atrás, existiam povos ancestrais que já diziam assim, tá, a gente seguia, inclusive, por esse corpo celeste, a gente não só sabe que ele existe, mas a gente tem toda uma métrica, um mapeamento de como o tempo se organiza ao redor dessa compreensão, né, que para dentro da cultura maia esse corpo celeste é chamado de Runabiku, que significa o doador do tempo, né, aquele que doa a compreensão do tempo, a medida do movimento, enfim. E essa mesma compreensão dentro de uma descoberta científica tem um nome também dentro da comunidade científica, que é Sagitários A, esse corpo celeste, né, lá no centro da Via Láctea, que por sinal é a nossa casa, né? Quando a gente fala o centro da galáxia, às vezes as pessoas ficam, nossa, pera, parece uma coisa distante. Não, a gente está nela, a gente só está aqui na periferia, mas é onde a gente mora, né? E cruzar esses saberes, para mim, é algo que é muito natural, criar essas pontes, né? Mas porque eu vivi uma jornada de ser uma pessoa que estava buscando compreender o tempo como medida da mudança social, cultural, política, econômica, tecnológica no mundo ao redor, e percebi que mesmo estudando todas essas mudanças ao redor, elas falavam ainda assim de uma realidade, de uma compreensão do tempo linear, ocidental, que não considerava uma série de saberes de povos que estão aqui ao nosso redor. Nem é que eles são povos ancestrais que viveram há muito tempo atrás. Enfim, né? A gente tem no Brasil todas as culturas pindorâmicas dos nossos povos originários indígenas que falam de um tempo espiral e de toda essa compreensão desse tempo espiral como diferente do tempo flecha, né? Que seria o tempo linear dentro da perspectiva dessas perspectivas, ou todas as na sua diversidade de culturas afrocentradas, né, as afroperspectivas, as cosmovisões que falam não só de três temporalidades fragmentadas em passado, presente e futuro, mas em tantas outras, né? Eles falam sobre tempos como Zaza e Zamani, que são as perspectivas do tempo macrocósmico e microcósmico. O microcósmico sendo esse das preocupações imediatas, em que sim, a gente até parece andar linearmente se a gente pensa numa ação depois da outra, mas existe também um tempo macrocósmico, que é chamado de Zamani, que é esse tempo, como a gente abriu a conversa, né, onde a partir do momento agora, a gente consegue se conectar com outras temporalidades, sejam elas chamadas de antes ou depois, passado ou futuro, enfim, não indo para um outro tempo, mas aqui, né, dentro desse tempo macrocósmico. E são compreensões tão ricas, tão poéticas, tão bonitas, e tão em sincronia, né? Elas falam a mesma coisa, mesmo povos que estão na África, os aborígenes australianos, os povos mesoamericanos, os nossos povos indígenas, sejam eles na América do Sul, sejam eles na América do Norte. E a gente para e pensa assim, pera lá, então quer dizer que só essa cultura em que eu cresci, que por sinal é a cultura dominante e dominadora, né? Não vive só nessa tripinha, nessa linhazinha de toda uma temporalidade que é muito maior. Como que a gente pode se conectar com tudo isso? E foi assim que eu mergulhei nesse processo de estudar não só o tempo como mudança dentro dessa perspectiva linear da sociedade, mas das outras culturas. E o meu trabalho tem sido perceber as conexões que fazem com que outras pessoas que estão mergulhadas, assim como eu estive nessa temporalidade linear, percebam essa ponte e se sentirem à vontade de estudar e se conectar e de compreender outras possibilidades, ter essas portas abertas, né, para uma comunidade que vive que experimenta viver essas outras temporalidades, que estuda essas outras temporalidades, que dialoga com agentes dessas outras temporalidades. E esse espaço é muito de ser ponte, né? De estar criando essa ponte entre lugares, até literalmente, porque hoje eu estou morando em Amsterdã, né? Então, eu acabo conectando muitos aprendizados do lado daqui com uma comunidade que está no Brasil e vice-versa.
Então, até por isso, as iniciativas do Lab do Tempo acontecem em inglês e português. Todas elas, né? Seja um curso ou um evento, a gente sempre tem os dois desdobramentos, porque eu sei que, ao passo que a gente tem a possibilidade de falar com gente do mundo inteiro quando a gente está conversando em inglês, no Brasil a gente tem 5% da população nacional, né, da população do território brasileiro como um todo, que fala inglês, ou mesmo quando fala que tem o domínio da língua para estar trocando com outras pessoas de uma forma mais, ainda mais em assuntos como esses, né? Então a gente entendeu que para ser ponte, de fato, para não deixar ninguém excluído, a gente tinha que estar trazendo também diferentes linguagens, porque tempo é linguagem, né? Quando a gente traduz todos esses nomes que eu comentei para o nosso idioma, a gente também tem nuances que são diferentes do idioma original, né? Dos nomes dessas palavras dos seus idiomas originais. E que, mesmo nos outros idiomas, quando a gente presta atenção, por exemplo, usando Tolkien de referência, nas palavras no inglês, nas palavras no português, nas palavras no espanhol, que são utilizadas para cada selo, para cada tom, também vão expandindo o nosso vocabulário sobre... então quer dizer que quando eu falo intrepidez também significa fearlessness, que significa, traduzindo de volta para o português, né, que seria, por exemplo, no King do Guerreiro, fearlessness é conseguir agir sem medo. Então a gente volta e, expandi a minha linguagem sobre intrepidez. Intrepidez não é inquietude no sentido de não consegue ficar parado, tem que estar agindo na ação. Não, tem um lugar de fazer o que tem que fazer, porque não, eu vou... se eu tinha medo, eu vou com medo mesmo e eu descubro como vencer esse medo, né? E tudo isso é sobre expandir a nossa linguagem, né? Eu acho muito bonito que quando a gente expande a nossa linguagem, a gente está expandindo também a nossa realidade. É mais ou menos como aquele filme A Chegada, em que quando a gente aprende, né, uma nova linguagem, a gente aprende uma nova maneira de observar o tempo ao nosso redor. Esse é o meu convite para todo mundo que está por aqui. Ao invés de se conectar com algo como um novo dogma, de então agora eu tenho que estudar um novo assunto como algo que está estabelecido dessa maneira, não. Como que tu vives o teu processo de autoinvestigação para expandir as bordas da tua realidade, né? Para expandir as bordas do que a gente foi ensinado a caber numa caixinha até então. Esse é o Sim. Pois então, uma das principais intenções aqui desse programa é justamente trazer esses saberes, né? Então, te tendo aqui agora, eu leio tanto as coisas que tu escreve, eu acompanho, assisti os teus TEDs, e isso depois eu vou divulgar depois desse vídeo que eu divulgo junto lá para quem quiser assistir, que vale a pena. Mas assim, como é que tu, Gustavo, cultiva o teu tempo, né? Como é que é a tua arte de viver no tempo? A minha arte de viver no tempo ela é muito coletiva. Ela tem, eu vou comentar também sobre essa perspectiva individual, assim, mas a mesma perspectiva individual ela é muito alimentada pela conexão, assim, pelo viver em comunidade, pela troca. Até por isso, né, muitos dos projetos da Taurus, enquanto Lab do Tempo, enquanto comunidade, tem essa perspectiva da conexão, da ponte. Então, por exemplo, eu desenvolvi um projeto, comecei um experimento, né, sobre como a gente pode viver os nossos processos de autoinvestigação, ao invés de sozinhos, coletivamente, sem ter uma resposta certa, mas tendo como guia ter alguns minutos do dia em que a gente se permite estar fora dessa temporalidade que hoje é segunda-feira, 17 de maio de 2021, enfim. Né? Mesmo que por alguns minutos. Então a gente começou essa jornada de investigação sobre outras temporalidades usando o Tolkien como referência, né? A gente criou essa jornada que chama Tolkien Quest, em que existe uma comunidade de pessoas conectadas a projetos da Taurus. Essa comunidade existia estudando outros assuntos até aquele momento,
E pessoas que estavam interessadas em viver esse processo ah, participaram de um evento no dia 14 de dezembro, que foi o momento de virada do giro do Tolkien, né? E de viver um giro completo, ou seja, 260 dias, esses 9 meses pela perspectiva do calendário gregoriano, ou essa contagem, né, de uma volta completa, desse giro completo no Tolkien, para a gente entender por si, cada um por si, como que a gente se sentia e se conectava ou não, né, com cada uma dessas energias, como se a gente se sentia em sincronia ou não. Então, eu comentei do Tolkien Quest, desse experimento temporal que a gente começou bem, de modo muito silencioso lá no dia 14 de dezembro, teve esse evento, mas ele não foi... o evento foi divulgado, mas assim, a iniciativa em si, ela foi muito experimental para uma comunidade que estava próxima. Ela faz parte da minha rotina até hoje, porque, enfim, né, hoje estamos no Kim 154, tem 154 dias em que todos os dias a gente tem um tempo junto nessa comunidade com uma troca em que a gente faz juntos uma reflexão sobre essa qualidade do tempo, sobre como a gente entende essa qualidade do tempo, sobre o que a gente quer viver naquele dia, naquela qualidade do tempo, e o que a gente pode aprender a mais a partir disso, né? Sobre a nossa própria relação com o tempo. Então, meu dia geralmente começa com essa reflexão. Então, eu tenho esse processo de sincronia. Eu tenho um momento anterior a ele, que não é tão coletivo, mas é coletivo também, que eu vou comentar, que eu estou vivendo uma jornada de 12 semanas no momento a partir de um trabalho do livro da Julia Cameron, que é a autora desse livro aqui, que se chama O Caminho do Artista, em português, né? The Artist's Way. Sim. E é uma jornada de 12 semanas em que ela nos conduz a estarmos mais conectados com o nosso eu criativo, né? E ela comenta que esse eu criativo ele está muito linkado assim, a essa fonte criativa em que ela se coloca de maneira diferente a partir da tua presença naquele dia, né? Então a gente tem que se colocar presente antes de querer produzir uma coisa super de qualidade, né? Primeiro você tem que estar lá, independente de se vai ser bom ou se vai ser ruim o que você vai criar, né? Então esse lugar do artista, o que me interessou a jornada da Júlia no livro é que é uma jornada de 12 semanas, né? Então é uma jornada que não é um livro que você pode ler de uma vez. É um livro que você tem que viver no tempo. E eu, influenciado por uma amiga que mora em Berlim, mas brasileira também, que é a Lalai, que inclusive faz parte da minha onda, ela é caminhante galáctica, então ela é caminhante do céu no tom 8, né? E ela faz parte da onda do Enlaçador de Mundos, que é a minha onda encantada. Ela estava vivendo esse processo do caminho do artista. Ela fez uma sessão de Sandglass, que é uma sessão dos projetos da Taurus em que a gente abre um espaço aberto para a gente falar sobre um assunto que está emergindo no mundo. E ela falou desse processo que ela estava vivendo, e que várias outras pessoas estavam vivendo, só que eles estavam vivendo individualmente, lendo livro, enfim. E eu comecei esse experimento, então abri essa comunidade em que quem quer, inclusive se alguém aqui estiver interessado, a gente tem essa comunidade em que a gente vive o processo individualmente, mas a gente tem esse grupo de suporte, quase como um espelho de confiança, né? Com outras pessoas que também estão vivendo. Então, eu começo escrevendo as páginas matinais dos exercícios do Caminho do Artista, que fazem parte, então é uma iniciativa individual, mas depois disso, eu tenho esse momento de troca tanto com a comunidade do Caminho do Artista, que não necessariamente está conectada a viver a temporalidade do Tolkien, mas a gente está vivendo uma temporalidade em conjunto, porque são 12 semanas de um processo, né, ao redor de um tema em comum. Então, esse 12 ao redor do 1, que é algo também muito comum ao redor dessas múltiplas temporalidades, né, da gente entender que esse 13 essa perspectiva do 12 ao redor do 1 também. Então, esses dois experimentos, eles estão muito presentes na minha manhã, tanto o Tolkien Quest, quanto essa comunidade dos artistas viajantes do tempo. E eu desenvolvi uma plataforma desde o início do ano passado,
aliás, no final do ano passado, início desse ano, que tem uma frente de conteúdo e conexão para pessoas que estão buscando estar conectado a todos esses saberes, né? E existe um formato de assinatura dessa comunidade, que é a Guilda de Viajantes do Tempo, que acontece a partir lá do site da Taurus, que é taurustimelab.org. E só essas iniciativas, né, elas já poderiam ocupar o dia inteiro, assim, elas ocupam a minha manhã. Então, eu tenho um momento de muita sincronia com muitas perspectivas temporais, minhas e coletivas, já no início do meu dia, o que faz com que todas as outras ações que acontecem no dia, sejam práticas físicas, sejam trabalhos com empresas, com organizações, reuniões, elas já vêm a partir dessa base, desse ponto, desse pilar, assim, desse ponto dessa fundação, né? O que faz com que para mim seja muito difícil eu viver um dia em que eu tô meio assim perdido no tempo, sabe? Nossa, pera, o que está acontecendo aqui? Tá tudo uma bagunça. Eu sempre estou muito atento ao que está acontecendo, mesmo quando aquele dia tá caótico, com coisas inesperadas acontecendo, eu sempre estou muito atento porque eu já estudei sobre o que eu ia esperar daquele dia. Então eu estou ali observando nesse lugar muito de presença, como a gente começou a nossa conversa, como esse dia se desdobra. E isso para mim tem sido muito importante, sabe? Porque eu era uma pessoa muito orientada ao futuro, muito na orientação de futuro, de qual é a próxima coisa, qual a próxima tecnologia, qual a próxima tendência do mundo. Mas nesse lugar de observar o futuro, mesmo psicólogos que estudam pessoas que têm essa orientação temporal, Felipe Zimbardo, por exemplo, escreveu um livro chamado Paradoxo do Tempo, em que ele diz que mais importante do que a gente conseguir ter essa orientação de futuro, de construir futuros concretos, é a gente conseguir estar grato à história que a gente já viveu. Porque se eu não tenho gratidão ao passado que me trouxe até aqui, eu estou o tempo todo tentando, fazendo mais e alimentando de futuros, né, essa minha história, mas nunca é o suficiente, porque eu olho para essa história e eu não estou grato. Então eu faço mais e mais e mais e mais, e aí eu não me sinto grato e faço mais e mais e mais e mais um futuro. E aí a gente vê que tem assim um desbalanço, né, rumo a um lado aí dessa perspectiva passado, presente e futuro, por exemplo. E eu percebi a importância, assim como o Zimbardo traz nesse estudo que eu comentei, da gente estar grato ao passado que nos trouxe até aqui, da gente sim estar colocando concretude, ação concreta, né, no que eu quero construir como futuro, mas também celebrando o presente, celebrando o fato da gente ter sido convidado para essa dança cósmica, como muitos povos indígenas nos convidam a pensar, né? Recentemente no Roda Viva, o Ailton Krenak falou que é assim que ele consegue sorrir frente a tanta diversidade que está acontecendo no mundo, né? E mesmo lá na aldeia dos Krenak, ainda mais com o Rio Negro em coma. E ele diz que ele sorri porque, mesmo frente à diversidade, ele lembra que ele foi convidado para estar vivendo, né, nesse momento dessa dança cósmica. E como que você reage a um convite a participar de uma dança cósmica, né? Não é de uma maneira cabisbaixa. Então, essa frase dele também ressoa em mim como um convite a estar grato ao passado que nos trouxe até aqui, porque senão a gente repete os mesmos erros. Se eu não estou consciente do que me trouxe até aqui, eu simplesmente caio de novo no mesmo buraco, né? Eu estou na vida do ó vida, ó céus, ó azar. Não, pera lá. Quais foram os erros que foram cometidos? Como eu estou grato até a esses erros para que eu cometa novos erros? Como que eu coloco essa ação de futuro, mas celebrando o presente, né? Aprendendo a estar no agora e vendo o que emerge do agora. E para estar conectado com o que emerge do agora, a gente tem que se abrir a perguntas, a não ter as respostas, assim como o texto que a Ana leu de 2040, né, em que eu pergunto, tá, qual seria a tua fala nesse sonho, né? Quando a gente consegue se despir de todas essas crenças que fazem a gente ter que responder algo rápido, a gente se permite pensar e deixa emergir essas perguntas, né? E esse convite de construir um futuro
honrando esse passado e celebrando o presente é muito a minha arte de viver no tempo, assim, de estar entendendo essa perspectiva integral, que é inclusive a perspectiva do Taurus, né, que eu trouxe aqui para mostrar Sim. visualmente tudo isso, né? A gente vive esse tempo linear, seria quase como se eu colocasse aqui na altura dos meus olhos o Taurus dessa maneira que vocês veem, quase como se fosse só uma linha de um lado para o outro, passado, presente, futuro. Mas espera, não tem uma linha, eu estou aqui com um círculo na mão, né? Com algo que seria circular, em que dá voltas, que tem ciclos que se repetem. Só que mesmo esses ciclos, eles não estão dando voltas sobre si mesmos somente, né? Uma história que se repete. Quando a gente entende essa multidimensionalidade, por exemplo, do Taurus, né? Que ele se abre, a gente entende que a gente tem esses Uau. múltiplos passados que nos levam a múltiplos cenários de futuros e eles se conectam, todos eles, a partir desse ponto do centro, que é o momento do presente, né? E quando eu coloco ele de novo aqui na altura dos nossos olhos, né, a gente vê quase como esse 8 deitado, né, que é o símbolo do infinito, que, de novo, o Ouroboros, que seria essa serpente mordendo o próprio rabo, a gente acha que ela está se repetindo, né? Mordendo a si própria ou consumindo a si própria. Mas, na verdade, é só uma representação 2D no papel da gente explorar não só uma repetição, mas explorar o que mais, que outras versões de mim eu posso ser. Aqui tem uma história desse passado que, por eu ter vivido ele e ter gratidão a ele, ele me levou a uma história de futuro, me levou a uma realização no futuro. E esse futuro, quando eu integro e transcendo, ele me traz substância, linguagem, bagagem na vida, né? Para que eu consiga revisitar uma história, por exemplo, da minha infância, de um outro passado, e que eu consiga visitar esse outro passado para construir um outro futuro. E a gente está o tempo todo, né, vivendo entre esses passados e futuros, mas todos eles a gente está sempre acessando a partir da nossa referência, da nossa temporalidade, né, que é esse ponto central, que é esse tubo de comunicação entre tempos, né, que é o momento presente. Então, parece piegas a gente dizer que o momento agora tem que ser aproveitado porque ele é um presente, né, no sentido de dádiva. Mas é literal, né? Quando a gente começa a pensar que estar vivo no presente é estar aprendendo, né? E estar mergulhado nas possibilidades de aprendizado que a vida traz para a gente, assim. E essa é a minha perspectiva de vida no tempo. Assim, eu tento trazer tudo isso que eu comentei rapidamente aqui, né? E numa síntese para minha relação com o tempo, com a realidade, seja um projeto profissional, seja um diálogo com uma pessoa que eu tenho como próxima, ou mesmo nas minhas próprias investigações, né, individuais ou auto-investigações nesse momento do mundo. De como que eu consigo, a partir desse processo interno, contribuir, construir em conjunto, né, com esse mundo que, lá como a tormenta solar que a gente comentou no sonho, vai ser construído num futuro que parece tão longe, mas que vai chegar de uma maneira ou de outra. E como que a gente faz chegar na intenção, na direção que a gente gostaria de estar vivendo, né? E não sendo levado pela maré de um tempo que a gente nem conhece, né? Então, acho que essa é a minha contribuição sobre essa arte de viver no tempo. Nossa, gratidão, gratidão assim, de coração. Tu tá falando e eu fico me lembrando de uma coisa que eu ouvi um pouco tempo atrás, assim, quando eu falava sobre o meu modo de acompanhar os dias, que é me conectar com as frequências que o Tzolk'in nos convida todo dia, né? E aí eu ouvi assim, mas isso é se condicionar, isso está te condicionando. Sim, mas e qual é o problema em me condicionar a algo que pode me levar para uma outra perspectiva melhor do que a que eu tenho agora? Porque se a gente parar para pensar o tempo todo, né? Quando a gente liga a TV, se liga a TV, eu não ligo, mas quando a gente liga a TV e se conecta com as notícias, por exemplo, é um condicionamento. Então, Sim. como que a gente pode escolher o condicionamento que a gente vai fazer também, né? Sim. E é importante, né, para quem está ouvindo entender que mais do que uma condição, é uma convenção.
né? Uma convenção também no sentido de se convencionou, se criou, não é algo estabelecido, né? O tempo do calendário, por exemplo, que a gente segue hoje, que é um calendário romano, enfim, ele é uma convenção do ponto de vista de, em algum momento, essa convenção, esse grupo de pessoas falou, olha, a gente vai acordar aqui em comum que a gente vai seguir dessa maneira, e ela nos influencia até hoje. Da mesma maneira, que convenções fazem sentido hoje, né, dessas que são dominantes, ou quais delas serão ou já são absurdas e a gente vai querer abandoná-las no futuro, né? Por outras convenções, assim como você comentou de se condicionar, né? A gente escolhe uma nova convenção coletiva e diz assim, opa, eu sinto que isso aqui faz mais sentido para mim. E nesse caso, né, a perspectiva como você comentou, nossa, imagina ter a oportunidade de viver quase como, sabe, pessoas que vivem desafios práticos de 21 dias se alimentando bem, 21 dias fazendo exercício, 21 dias estudando um assunto que você quer. Só que imagina que a tua vida inteira pudesse ser dessa maneira, né? A perspectiva do Tolkien, ela é exatamente isso, né? Tem a lógica dos 21 dias utilizado, né, como um ponto de partida, por exemplo, na neurociência, como um período mínimo para você construir um hábito. E claro, né, você precisa continuar repetindo depois disso, mas assim como um mínimo. E se a gente pega a lógica do Tolkien falando sobre o mesmo pensamento, eu tenho 20 possibilidades e aí quando no dia 21 eu volto para aquela que eu estava no início dessa jornada, né? E eu volto e aí trazendo, né, um contexto um pouquinho mais técnico, se eu estou, por exemplo, se a gente viveu há pouco a onda do macaco, e aí 21 dias depois a gente retorna para o selo do macaco no tom galáctico, que fala assim, opa, você ainda lembra dos aprendizados que você começou lá 21 dias atrás? E no Tolkien, né, a gente vive isso o tempo todo. A gente vive uma onda encantada de 13 dias, mas ao mesmo tempo, na próxima onda encantada, quando passaram-se 21 dias da anterior, eu tenho essa lembrança, esse lembrete de peraí, você está vivendo um novo aprendizado, mas você ainda está vivendo aquilo que você se condicionou e convencionou no ciclo anterior. E aí a gente vai somando esses ciclos, um no outro, e no outro, e no outro, em 20 ciclos, né? Em 20 ondas que se somam nesses 260 Kins. E aí eles terminam e eles se repetem. Então a gente lembra que eu preciso de 13 dias para começar a viver, e aí não vai fazer sentido. E aí eu preciso de 13 sequências de 20 dias como esses, né? Para girar o Tolkien como um todo. Eu preciso de 13 luas para viver a perspectiva de um ano. Eu preciso de 13 anos para viver ali um pedacinho dessa lógica de um castelo, né? Que é construir concretamente esse entendimento. E a gente vive 4 desses castelos, né? Num ciclo de 52 anos, em que essas energias nunca se repetem no mesmo dia e no mesmo mês. Então, que é uma temporalidade muito mais sofisticada do que o ano de 365 dias, que é a última medida que a gente tem, ou a década, por exemplo. E pensar o tempo, né, nesse longo prazo, a gente não vai chegar lá no final desses 30, 52, enfim, anos, como a gente está falando agora, e lá no final aprender algo. O que traz o aprendizado foi o fato da gente ter se condicionado a todos os dias viver na prática esses aprendizados, né? E eu acho muito bonito e muito melhor do que, por exemplo, chegar num fim de um ciclo de 52 anos de vida em que eu nunca prestei atenção no tempo que eu estou vivendo, no meu tempo de vida, né? Porque eu estava o tempo todo trocando isso por uma questão mais imediatista, mais de curto prazo, que me fazia nunca estar no centro do meu tempo, né? Uau. Então, tu me trouxe muito encantamento, me trouxe muita presença no agora aqui. Fiquei viajando contigo, nem pensei aqui que perguntas eu poderia fazer. Depois que acabar aqui, eu vou ficar, puxa, eu não perguntei isso, não perguntei aquilo, mas assim, estou super satisfeita. E quero te agradecer por esse teu sim para estar aqui. A gente já passou um pouquinho de 1 hora e do tempo do relógio, né? Mas para mim foi, sei lá, foi, acho que 10 minutos. Enfim, muito obrigada,
Gust, estou sentindo uma interferência na minha voz aqui. Vou te deixar um abraço aqui e te deixar a minha gratidão. Vou deixar gravado para quem chegou no final. Divulga aí para quem tu quiser divulgar, né? Quem está aqui assistindo. Acho que quanto mais a gente puder proliferar essa perspectiva de que a gente, de fato, precisa cuidar desse agora, né? Um pouco mais de carinho, de presença e buscar outras perspectivas. É um jeito bem interessante, assim, de fazer isso. Obrigada, deixa o teu contato aí. O meu contato, né, lá no torostimelab.org. E te agradecer também, porque é ótimo ter esses espaços de diálogo, né, em que essas conversas vão se construindo, como você comentou. Era preciso nós dois, nesse dia Mago Espectral, para essa conversa acontecer, né? Tanto que os nossos 15 somam no Mago Espectral, né? Sim. Muito bacana, muito bacana. Gente, muito obrigada, então. Isso aí. Gratidão, Gust. Até o próximo. Beijo. Tchau, 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 gente. tchau.